Querido amigo internauta, querida amiga internauta, estamos de retorno para dar continuidade aos estudos da obra Missionários da Luz, obra do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. No capítulo de hoje, no vídeo de hoje, estaremos abordando mais uma parte do capítulo 13, intitulado Reencarnação. Capítulo que, como falamos em vídeos anteriores, é um dos momentos máximos e sublimes dessa obra magnífica, dessa obra-prima da psicografia internacional, da psicografia mundial. Estávamos e paramos no momento em que André Luiz fazia algumas considerações acerca do corpo humano e da beleza e profundidade da reencarnação com o seu venerável instrutor Alexandre, se referindo à beleza do corpo humano e também daquele processo sobre o qual nos referimos, em que o espírito, ao mergulhar na carne, vai, durante o processo reencarnatório, se fixando na matéria por meio da corrente sanguínea através do seu perispírito. Por intermédio do seu perispírito, o espírito vai se imantando na matéria e fixando-se na matéria por intermédio da corrente sanguínea. E em determinado momento, Alexandre vai fazer considerações a respeito do corpo humano, falando que bênção imerecida, que patrimônio fantástico é o corpo humano. E em determinado momento, ele fala sobre a constituição do corpo humano, falando do sangue como um grande plasma, à semelhança das águas do oceano e do mundo, que é todo ele banhado em oceano, em água, falando e fazendo uma comparação com relação ao nosso plasma sanguíneo. E faz, inclusive, analogias interessantes. Em determinado momento do texto, Alexandre faz uma analogia do mar, do oceano e da água salgada com a constituição molecular do nosso corpo, fazendo, portanto, uma consideração a respeito da composição nossa corpórea, que guarda uma analogia muito grande com as águas oceânicas e com a constituição molecular dos seres marinhos. Em determinado instante ele vai dizer: por isso mesmo, você não desconhece que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Que é notável a nossa constituição molecular, né? O sabor salgado do sangue, do suor, das lágrimas, fazendo analogia com a composição da estrutura dos organismos que vivem em água salgada. E em determinado instante, Alexandre vai falar que o corpo é um parceiro do espírito e é necessário valorizá-lo porque ele é a grande ferramenta através da qual, durante os milênios, o espírito tem evoluído, tem crescido, graças também à sua colaboração. E é nesse instante que ele para um pouco dessas reflexões extraordinárias sobre o sal, né? Não vamos aqui entrar nos detalhes sobre a importância do sal ou dos sais na alimentação, na dieta humana, porque isso é científico, está aí, né? E quando falamos sal, nós estamos falando apenas do cloreto de sódio, que é o mais conhecido, através do qual nós ingerimos determinada quantia de sal para o nosso organismo, né? Mas também outros sals, né, os sulfatos e assim por diante, que fazem parte da nossa constituição molecular e que nós precisamos, né, não obstante todo o cuidado com o excesso do sal na dieta humana, a ausência absoluta dele, segundo os melhores estudiosos, causariam transtornos muito graves, né, porque o sal regula uma série de
processos, né, com relação à famosa bomba de potássio, né, a troca de elementos fora e dentro das células, né, e outras questões, né, associadas a os líquidos, né, a retenção de líquido ou não, né, e isso é essencial em quantidades mínimas ao organismo, né, segundo as melhores mentes e os melhores especialistas. E em determinado momento, lembramos agora da passagem de Jesus, vós sois o sal da terra, né? Era uma analogia, portanto, a esse tempero. Mas em determinado momento, Alexandre corta um pouco a conversa e convida André Luiz a se aproximar da intimidade doméstica do futuro lar de Segismundo, no qual ele deveria reencarnar mais tarde. Ele irá reencarnar mais tarde. E em determinado instante ele se aproxima do leito conjugal, encontrando próximo a ele a mãe de Raquel, a genitora de Raquel. E Segismundo, já miniaturizado, já diminuindo a dimensão perispiritual e assumindo uma forma infantil, é entregue à mãe de Raquel, como se fosse uma espécie de depósito que ela aconchega ao coração, e seria ela responsável por encaminhar o reencarnante junto ao útero de Raquel, portanto ao organismo feminino, após o momento da intimidade do casal, da intimidade conjugal, e deveria acoplá-lo, portanto, na indumentária, no organismo feminino da sua filha Raquel, que se encontrava reencarnada. A mãe de Raquel, a genitora de Raquel, estaria desencarnada. Portanto, a futura avó de Segismundo é que abraça ele para encaminhá-lo no processo reencarnatório, né? O casal estava dormindo, e mais ou menos às 2 horas da manhã, diz André Luiz, eles se aproximam do leito conjugal, depois da intimidade afetiva do casal, ambos estão dormindo, e para a surpresa de André Luiz, quando eles chegam no leito conjugal, no tálamo conjugal, com a mãe de Raquel carregando Segismundo, o casal Raquel e Adelino estão esperando por eles, desdobrados do corpo, emancipados espiritualmente, sentados no leito, esperando os 2 corpos dormindo e Raquel e Adelino fora da matéria esperando. André Luiz então faz uma consideração dizendo que eles não vão recordar de maneira acentuada aquele encontro, aquele sonho, mas Raquel mais tarde despertaria animada, disposta e com uma certa intuição, que mais tarde vai realmente acontecer, ela tem uma intuição dizendo: estaria ela grávida de novo? Acabava de sonhar com a própria mãe, não se lembrava muito bem do sonho, o que aconteceu no sonho, mas se lembrava da mãe entregando algo para ela que ela não se recordava. A lembrança desse encontro espiritual que o cérebro não registra totalmente, ou melhor, não registra com detalhes, com minudências, a experiência onírica, a experiência durante o sono. Então, portanto, o casal não recordaria ao despertar, diz André Luiz, né? E é interessante que André Luiz escreve: há flores de luz no quarto, né? O quarto está repleto de flores de luz, né? Há aproximadamente 100 amigos espirituais de Segismundo presente, porque estamos diante do momento de concretizar o processo reencarnatório. 100 amigos espirituais. E André Luiz, então, tem uma dúvida, né? Qual seria a dúvida de André Luiz? Qual seria a aparência de Segismundo ao reencarnar? Porque ele miniaturizou o perispírito, assumiu uma forma infantil, guardaria ou conservaria a aparência que ele tem agora, perispiritual, no futuro corpo físico, e Alexandre sorri e responde que não é bem assim, não é necessariamente assim. Há várias influências para a morfologia e a fisionomia do semblante do futuro reencarnante. Primeiro, a influência dele. É óbvio que a influência psíquica dele pode imprimir na matéria um semblante específico que é resultado dos condicionamentos e da sua irradiação perispiritual. O perispírito é um corpo plástico, é óbvio que há uma certa influência. Mas André Luiz vai dizer, ou melhor, Alexandre, e André Luiz escreve, vai dizer que não apenas isso, a influência do reencarnante, a influência da atmosfera do meio, né, determinados fatores ambientais, né, a influência psíquica da mãe, que André Luiz e o Dr. Jorge André dos Santos também chama de moldes mentais ou modelos mentais maternos,
os moldes mentais da mãe, a mãe imaginando, vai também oferecendo elementos para a formação fisiológica e fisionômica do futuro bebê, né, o futuro filho. Ela vai naturalmente projetando, dependendo do que ela pensa, do que ela vitaliza e daquilo que ela oferece, mesmo que inconscientemente, ela vai oferecendo também elementos para esse molde, né, esse molde que vai se formando. Então, uma segunda influência, os moldes mentais maternos. A influência da genética, porque a genética nesse sentido é muito forte, a influência material da genética, portanto as características cromossomiais, do DNA da mãe e do pai, que vão oferecer uma espécie de estrutura básica, dentro da qual o espírito pode ser mais ou menos parecido com esse ou com aquele, com o pai, com a mãe, ou de maneira diferente, de acordo com as outras influências, mas a influência genética, que nós chamaríamos aqui mater-pater ou pater-mater, né? A influência dos espíritos ao redor, André Luiz fala isso, inclusive Alexandre, naturalmente que nem todos os detalhes do caso, André Luiz, Alexandre vai falar, André Luiz consegue entender. Todos os detalhes esses fatores escapam, mas Alexandre vai dizer que nem tudo é possível entender, e o próprio André Luiz não consegue entender tudo, né? Que é necessário tempo para entender de maneira completa. E nesse instante, então, há uma oração da consumação reencarnatória, quando André Luiz descreve a implantação, né? Raquel recebe Segismundo no braço, abraça-o de maneira fervorosa e aconchega o coração a ponto de se vincular, né? E nesse momento de vinculação, né, há uma vinculação desse perispírito que vai ser agregado mais tarde ao corpo feminino. E a própria mãe de Raquel que apresenta a ela e vai implantar mais tarde no corpo que está adormecido, né? E há uma oração, Alexandre faz uma oração comovida, que todos se comovem e se sensibilizam, e depois da oração, para consumar a reencarnação, André Luiz vai escrever: Alexandre se calara, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos, que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto. Tão logo meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculoso ourives houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Era como se fosse um símbolo espiritual da maternidade abraçada voluntariamente, né? E uma tarefa que merece maiores créditos e maiores méritos no mundo espiritual, né? Essa tarefa fantástica. Raquel ficou de joelhos para receber o futuro filho, né? Adelino beija Raquel de maneira emocionada, porque ele estava emocionado, a função santificante da maternidade, né? Eu me recordo que a tarefa, e isto está na obra Nosso Lar, a tarefa de cuidar de crianças e de educar crianças, de encaminhar crianças, merece créditos em dobro, né? Nosso Lar se refere aos espíritos dedicados a crianças que têm a sua tarefa duplicada em bônus horas, né? O famoso sistema de créditos espirituais da colônia Nosso Lar, né? Ou seja, a maternidade triunfante, né? Que notável, eu me lembro da nossa Meimei, né, que se dedicou tanto à tarefa da evangelização de crianças em Nosso Lar, né? Então, isso é interessante. E aí André Luiz continua dizendo: foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi
apertar a forma infantil de Segismundo, de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Sigismundo ligara-se a ela como a flor se une a uma haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Essa vinculação, essa imantação, essa junção que acontecia a partir daquele momento e que foi algo excepcional, algo fantástico, né? Essa vinculação que aconteceu a partir daquele momento, né? Então, é interessante a gente pensar e analisar esse momento da forma infantil miniaturizada, do encontro de Segismundo, do aperto de Raquel, de se ligar a ele naquele momento, né? Que é uma coisa muito interessante, né? E a partir desse momento, Alexandre fala, esse é o primeiro contato com a matéria densa que Segismundo realiza, né? Raquel acorda, como nós dissemos, com alegria, não conserva a lembrança. Alexandre e a equipe envolviam ela de luz, ela ficou envolvida em luz, e André Luiz descreve isso, e em determinado momento, André Luiz vai dizer, através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos, portanto o gameta masculino, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros, aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em um impulso instintivo na sagrada competição. Segundo o Dr. Jorge André dos Santos, são aproximadamente 150 milhões elementos masculinos, como André Luiz coloca aqui, 150 milhões de espermatozoide, né? Em um ato sexual convencional, em uma situação convencional normal, aproximadamente 150 milhões, que corriam nessa prova eliminatória. André Luiz estava vendo a dimensão física. Perispiritualmente, já era a alma da alma de Raquel, que seria mais tarde carne da sua carne, mas já estavam vinculados perispiritualmente, né? E a percepção de Alexandre, né? De todos esses princípios masculinos, né? André Luiz fala que Alexandre começa a ficar concentrado e depois de muito analisar, André Luiz percebe que ele penetra e percebe toda aquela corrida de espermatozoides, aquele movimento, e ele estava ali naturalmente vinculado, concentrado, né? O Dr. Jorge Andréia costuma asseverar que as condições reencarnatórias do espírito vão naturalmente configurar aquilo que será mais tarde o seu futuro corpo, né? Então tem as condições reencarnatórias. Então pensemos aqui, só para a gente refletir, apenas à guisa de problematização, de provocação, né? Se o cromossomo X é oferecido pela mãe, né? Porque a mãe, a mulher, é XX. Então ela, inevitavelmente, vai oferecer um cromossomo X. E o homem vai oferecer ou um cromossomo X, porque o homem é XY, ou um X, se ele oferece o X, ele forma um XX, portanto é uma filha, um filho feminino, né? Uma progênie feminino, né? Ou então ele vai oferecer um Y, se ele oferecer um Y vai ser XY, portanto um filho masculino, portanto um menino. Então os casais costumam brincar que é o homem, né, aqueles que entendem desse processo, é o homem que escolhe o sexo, né, o homem que determina o sexo. Claro que isso é uma brincadeira, no sentido de que a mulher inevitavelmente vai dar X, mas é o homem que vai definir se vai dar o X menina ou Y menino, né? Mas pensando nisso, ficamos a pensar, ora bem, se um espermatozoide é X e o outro é Y, ou predominantemente com o elemento X ou o elemento Y, equivale dizer que o espírito, seja por automatismo no processo reencarnatório convencional, que não há tanta preparação conforme o caso de Segismundo, por automatismo, graças à sua condição reencarnatória, se ele é um espírito masculino e necessita reencarnar num corpo masculino, deve haver um processo automático dele se vincular magneticamente a algum espermatozoide, não apenas com a carga genética compatível, mas também com um espermatozoide Y,
para esse espermatozoide fecundar, a fim de que ele tenha um corpo masculino. E vice-versa, um espírito feminino que necessite estar no corpo feminino, sintoniza com o espermatozoide X para vencer a corrida e impulsionar. Aqui, André Luiz descreve que Alexandre ajudava esse processo e impulsionava. Mas a gente não sabe, aqui à guisa de hipótese, estamos especulando, que pode haver um processo automático do próprio espírito impulsionar, né? Principalmente esses quadros em que não há tanto auxílio, tanto ajuda no mundo espiritual, né? Seja porque o espírito é muito sublime e ele próprio ajuda, auxilia e colabora muito no seu processo reencarnatório, seja porque o espírito está hibernando, né, por um processo automático, né, dessa natureza, mas existe, né, essa determinação sexual que deve haver também uma origem, né, um elemento, raízes propriamente falando espirituais, né? E é interessante pensar nesse acionamento, né, do espírito de determinado cromossomo no espermatozoide X ou Y, né? Alexandre André Luiz fala que auxilia o processo, impulsiona o espermatozoide, parecendo, diz André Luiz, ele concentrado, selecionando o espermatozoide compatível com a carga genética que Sigismundo necessita para o seu futuro corpo, e ele próprio dando impulsão para vencer a corrida, né? E aí, nesse momento, André Luiz vai dizer o seguinte: através dos condutos naturais corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em um impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo, em operação de auxílio, dirigia os serviços graves de ligação primordial. Segundo o depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. A célula feminina, aí ele continua, né, em outro momento, né? Está falando aqui do trabalho de Alexandre e as disposições cromossomas, né, dos princípios masculinos em movimento, atentamente, né, Alexandre, em relação ao futuro, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se, aquilo que nós falamos, né? E Alexandre dirigia esse processo, né? Esse fenômeno que nos escapa quase que por completo como é que isso acontece, né? E mais adiante ele diz: a célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber, face a face, o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Ou seja, há uma espécie de processo energético em que o óvulo fecundado pelo espermatozoide passa a ter uma espécie de proteção para que outros não fecundem aquele óvulo que já está fecundado, portanto, impedindo outros processos a fim de dar naturalmente desenvolvimento ao processo reencarnatório. Aqui ficamos especulando. E os gêmeos, como é que é isso, né? Como é que procede? Seja os gêmeos univitelinos, né, em que o óvulo se divide, seja os gêmeos não univitelinos, não monozigóticos, né, em que o processo é um pouco diferente, né? Então é interessante André Luiz descrever essa saga, né, esse processo, de uma maneira bastante interessante, né, bastante esmiuçada, né, e inclusive falando sobre essa proteção
do óvulo fecundado mais tarde, né? Então, essa é uma questão muito interessante, esse é um elemento bastante interessante, né? E mais adiante, André Luiz continua: sempre sobre o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha. Depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo, ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequena forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a se movimentar. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, portanto 15 minutos, a contar do instante em que o elemento ativo ganhou o núcleo do óvulo passivo, né? Então o processo todo demorou cerca de 15 minutos, né? Esse processo todo bastante explicado, que parece a nossa impressão que é muito mais tempo, né? Mas aqui ele fala que é um processo, do ponto de vista da cronologia humana, até muito rápido, né? 15 minutos, né? Ele inclusive fala 4 minutos para alcançar o núcleo, né? O espermatozoide, após fecundar, né, sob o fluxo magnético de Alexandre, né, ele já fecundou, mas para alcançar o núcleo da célula, né, demorou esses 4 minutos. Né? E aí as forças masculinas e femininas em conjuntos, né, formando agora uma só, né, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. E aí ele fala da divisão da cromatina, sobre a qual nós entretecemos considerações no vídeo passado, em vídeos passados, aliás, e fala de Alexandre tocando, inclusive, com a destra, aquela pequenina forma, né, para operar ali o processo da divisão da cromatina, como se fosse um cirurgião. E é interessante que nesse processo há a penetração física, o processo físico que acontecia no útero materno, e também a interação do perispírito de Segismundo com o perispírito da gestante, né? Um contato também perispiritual dessa natureza, né? E aí, em determinado momento, Alexandre vai dizer: está terminada a operação inicial de ligação com a matéria mais densa, né? E André Luiz até descreve dizendo que o perispírito de Segismundo é como se fosse um ímã com limalhas de ferro do lado. As limalhas de ferro são os elementos masculinos e os elementos femininos, né? Os elementos do DNA do ácido desoxirribonucleico, né? Ou seja, o DNA de ambos os elementos masculinos e femininos ali em conjunto, numa espécie de heterogeneidade, e o perispírito de Segismundo que iria uni-los, queria atraí-los ali naquele processo de desenvolvimento celular, né? Atraindo, portanto, aquele aparente caos num cosmo, num futuro cosmo bastante impressionante, bastante especial. Em outras palavras, o perispírito tem essa possibilidade de unir esses elementos, né? É como se o perispírito fosse uma matéria, como não é uma matéria, Kardec chamou de semimaterial, e estaria em contato com uma matéria mais sutil, né? Elementos mais sutis materiais. É como se o perispírito estivesse em contato com o DNA, que é uma matéria próxima dessa matéria energética, essa matéria mais sutil, e pudesse exercer algum tipo de influência sobre o DNA e sobre essa matéria que está em contato mais direto com ele, né? O Dr. Jorge André dos Santos, inclusive, costuma dizer que o DNA seria esse elemento mais próximo do corpo espiritual, com o qual o próprio perispírito manipula, né?
ou do qual o perispírito se serve para manipular a matéria, né? O DNA. Né? Então, é interessante ver essa figura apresentada por André Luiz, em que o perispírito seria um ímã atraindo os elementos dispersos masculinos em uma fusão para o futuro corpo. Né? Portanto, esse perispírito que grava, que bonito isso, que grava os elementos reencarnatórios do espírito, a sua memória, a sua jornada evolutiva pretérita, portanto, realizando também de maneira automática os processos de compensação e de resgate. A lei de Deus está dentro de mim, na minha consciência, é a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, por um processo automático, lei de causa e efeito, eu vou também imprimindo na matéria esse formato, essa estrutura e as minhas necessidades evolutivas, né? Nós não temos o corpo que merecemos, nós temos o corpo de que necessitamos para a reencarnação. E com a nossa conduta atual, a gente está de alguma forma projetando, estruturando e construindo, elaborando o nosso futuro corpo material na nossa futura reencarnação. Então é interessante isso, né? O perispírito como um imã para consolidar a futura forma física, né? E ficamos pensando, e os espermatozoides excedentes, né? Embora André Luiz não fale, e por isso vamos colocar aqui na condição de hipótese, André Luiz não fala isso, né? não se adentra nisso, mas o Dr. Jorge André dos Santos e outros autores, mas Jorge André dos Santos parece ser uma referência nesse sentido, havia especulado há muito tempo atrás, antes mesmo da década de 90, né? A possibilidade dos espermatozoides, porque segundo ele, 150 milhões são muitos espermatozoides. Se fosse 1 milhão, já estava de bom tamanho para ter um leque, né, um espectro de possibilidades para que o espírito pudesse naturalmente sintonizar com aquele compatível. Mas 150 milhões, e na opinião dele, ele coloca isso na condição de especulação, de hipótese, ainda não confirmada pela universalidade do ensino, portanto, pelo menos que eu saiba, uma confirmação mediúnica do plano espiritual de que esses espermatozoides excedentes, em detrimento daquele que não foi fecundado, né, daquele espermatozoide que não fecundou, formaria uma espécie de campo energético, não apenas de proteger o óvulo para outras fecundações, mas também e principalmente seria utilizado como elemento material para a formação do duplo etérico, essa expressão do corpo, essa dimensão mais densa do corpo espiritual, na colocação de André Luiz que utiliza esse termo duplo etérico, para a formação desse elemento que é uma camada mais densa do corpo espiritual, que estaria em associação mais direta com a matéria e que seria um dispositivo do perispírito típico dos encarnados. É por essa razão que os espíritos, em alguns momentos, dizem Allan Kardec, o espírito se utiliza da matéria do planeta que vai reencarnar para compor o seu perispírito. Né? Não é que ele simplesmente deixa de ter o perispírito e pega outro, né? Mas como Allan Kardec colocou de maneira muito simples e muito clara, porque esse era o objetivo da codificação, não esmiuçar, que utilizando o termo sintético e objetivo perispírito, sabemos, no entanto, com André Luiz ou com outros autores espirituais, que esse perispírito é uma estrutura que tem várias camadas, né? Os orientais chamam de vários corpos astrais, né? Desde camadas mais sutis, que André Luiz até chama de corpo mental, e outros, até camadas mais densas que estariam em contato mais direto com a matéria. Então, essa composição de elementos mais densos, e é natural, compreensível pensar assim, porque deve haver elementos mais densos para o indivíduo poder estar em sintonia, em contato com a matéria densa do corpo físico do planeta que vai reencarnar, é um elemento que é composto do fluido universal modificado de acordo com a matéria daquele planeta onde o espírito vai reencarnar. Então é nesse sentido que ele veste essa roupagem. André Luiz fala aqui, né, de Segismundo assimilando elementos da esfera corporal e diluindo-se, dissipando elementos da esfera espiritual para ir mergulhando na matéria física, na matéria mais densa, né? Então isso é interessante. Jorge André coloca como hipótese a formação desse duplo etérico a partir dos espermatozoides excedentes, porque
na colocação dele, como nada se perde na natureza e tudo deve ter uma função, também esses elementos devem ter uma função. Duplo etérico, essa dimensão que está associada ao fluido vital, ao fluido animalizado que o médium oferece para as produções de fenômenos espirituais, né? Estaria todo ele, essa dimensão, essa camada associada a essas expressões, essas experiências, né? E por fim, há um momento muito importante quando Alexandre praticamente encerra o capítulo dizendo: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que forma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece ao Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Que beleza! Que profundidade, né? O espírito mergulha na matéria e recapitula, faz uma espécie de resgate no sentido de recordar e reviver de maneira rápida, né? Mesmo que seja apenas horas ou alguns dias, rápida, o processo evolutivo do psiquismo, desde organismos muito primários, as células, né? As manifestações unicelulares, até o réptil, né? O girino, né? Esses elementos, né, que o embrião realmente parece, inicialmente, tem uma formação, a gente sabe hoje com os ultrassons, com as técnicas de medicina moderna, né, que muitas vezes o feto, o zigoto e o feto, em processos iniciais, na sua aparência, não diferem muito de outros fetos e de outros elementos que vai se formando, vai se desenvolvendo e passa para a era aquática, para a era mamífera, até chegar no ponto da nossa evolução, né? Que está associada à experiência do hominal, né? Então é bonito, né? É de uma beleza, de uma mensagem simbólica fantástica, né? E nós não paramos aqui, do hominal para o futuro angelical. Esse é o processo de reencarnação, né? Então, meus amigos, acabamos. Encerramos as nossas considerações do capítulo 13, Reencarnação, da obra Missionários da Luz. Sabemos que não esgotamos tudo o que poderia falar, o que poderia ser dito a respeito desse processo, porque o capítulo é muito profundo, é complexo, é riquíssimo, é belo, mas ficamos satisfeitos por dar uma ideia geral, por fazer uma síntese e por levantar aqueles pontos mais importantes, elencar as considerações mais importantes, e ficamos muito satisfeitos, e até a próxima, se Deus quiser.